Você já imaginou o céu inteiro suspenso em silêncio absoluto? Nem um cântico angélico, nenhum acorde das harpas diante do trono, nem mesmo o bater de asas dos querubins. Apenas silêncio. Silêncio profundo, inquietante, carregado de significado. É precisamente isso que as Escrituras descrevem quando o Cordeiro abre o sétimo selo. Um momento tão misterioso que teólogos de todas as gerações têm se debruçado sobre ele e ainda hoje admitem. Há dimensões desse silêncio que permanecem além da nossa compreensão, e é sobre esse momento extraordinário que vamos mergulhar agora, o verso mais enigmático de todo o Apocalipse. Respire fundo, feche os olhos por um instante e tente imaginar meia hora de silêncio absoluto no coração do próprio céu. No livro do Apocalipse, João descreve visões que ultrapassam a imaginação. Um trono resplandecente cercado por um arco-íris como esmeralda, criaturas viventes repletas de olhos, selos sendo quebrados com estrondo cósmico, trombetas tocadas por anjos poderosos, taças de juízo derramadas sobre a terra convulsionada. Mas existe um momento que rompe toda essa sequência, um momento que paralisa tudo. João registra: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse verso, pequeno em palavras, infinito em profundidade, é um dos mais perturbadores e fascinantes de toda a revelação bíblica. Para compreendermos verdadeiramente a magnitude desse silêncio, precisamos revisitar o que acontece nos momentos que o precedem. Nos capítulos 6 e 7 do Apocalipse, João testemunha a abertura dos 6 primeiros selos, cada um revelando juízos progressivos sobre a terra. O primeiro selo, um cavalo branco surge, símbolo de conquista avassaladora. O segundo, um cavalo vermelho irrompe, trazendo consigo a espada da guerra, que tira a paz da terra. O terceiro, um cavalo negro emerge, carregando a balança da fome e da escassez. O quarto, um cavalo amarelo, pálido como a morte, conduzido pelo próprio ceifador da humanidade. O quinto, as almas dos mártires sob o altar celestial, clamando em alta voz por justiça divina. E o sexto, um terremoto de proporções cósmicas, quando o sol se torna negro como saco de crina, a lua vermelha como sangue, e as estrelas caem do firmamento como figos verdes, sacudidos por vendaval violento. Tudo segue um crescendo avassalador de intensidade. Cada selo desencadeia ruído ensurdecedor, movimento frenético, ação dramática, julgamento implacável. Mas quando o último selo, o sétimo, se rompe, não há trovões rasgando os céus, não há terremotos abalando os fundamentos, não há vozes ecoando através das esferas celestiais. Há apenas silêncio. O maior, o mais absoluto contraste possível. A Bíblia, com a sabedoria que caracteriza a revelação divina, não explica de forma direta e explícita o motivo exato desse silêncio desconcertante, mas ela nos oferece pistas valiosas, fragmentos de entendimento espalhados ao longo das Escrituras. No Antigo Testamento, o silêncio aparece repetidamente como um elemento que antecede os grandes atos de juízo do Senhor. O profeta Abacuque proclama: cale-se diante do Senhor toda a terra. O profeta Sofonias ecoa: faça silêncio diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O profeta Zacarias adverte: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Em diversas passagens através das Escrituras, o silêncio não é vazio, é prenhe de significado, é um convite solene para contemplar a presença divina antes de um ato decisivo e irreversível. O silêncio do sétimo selo pode muito bem ser essa pausa cósmica, esse momento suspenso no tempo, antes do toque estrondoso das trombetas, que virão em sequência imediatamente após. Existe também uma segunda interpretação profundamente enraizada nas Escrituras: o silêncio como expressão de reverência absoluta diante do Cordeiro. No Templo de Salomão, durante os rituais mais sagrados, havia momentos de silêncio completo e absoluto diante da manifestação da glória divina. A Shequina que preenchia o lugar santíssimo com sua presença inefável. É possível, e muitos estudiosos das Escrituras defendem essa visão,
Que o céu inteiro tenha permanecido prostrado em adoração silenciosa, em reverência sem palavras, diante do Cordeiro que foi morto, mas que vive, aquele que finalmente abriu o último selo, o selo definitivo que encerra a história humana como a conhecemos. Há ainda uma terceira camada de significado, uma conexão profunda com o quinto selo. Ali, as almas dos mártires, aqueles que deram suas vidas pelo testemunho da palavra de Deus, clamam com voz forte: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Suas vozes ecoam através do céu, exigindo justiça. O silêncio do sétimo selo pode ser a resposta solene, penetrante e profunda de Deus. Um momento em que todo o céu contém a respiração, aguardando o cumprimento iminente da justiça divina, que não falha. E então surge um detalhe extraordinariamente específico, quase perturbador em sua precisão: meia hora. Por que razão João, sob inspiração do Espírito Santo, especifica esse tempo tão exato? Por que não simplesmente um tempo ou um momento? Alguns estudiosos da tradição judaica e do contexto do templo lembram que na adoração em Jerusalém havia aproximadamente meia hora de silêncio absoluto durante o sacrifício diário, enquanto o sacerdote queimava o incenso aromático diante do Senhor, no altar de ouro. As orações do povo subiam junto com a fumaça perfumada. E note este detalhe impressionante. Imediatamente após o silêncio do sétimo selo, João descreve um anjo que aparece com um incensário de ouro diante do altar celestial, ao qual foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. A conexão não pode ser acidental. Isso indica com força que o silêncio está diretamente ligado às orações dos santos, através dos séculos. É como se o céu inteiro, todos os anjos, todos os querubins, todos os serafins, todas as criaturas viventes, ficassem em silêncio absoluto para ouvir cada oração individual, cada clamor angustiado, cada súplica sussurrada dos filhos de Deus através dos tempos. Se até este momento essa verdade bíblica está tocando profundamente o seu coração, deixe um amém nos comentários. E se você deseja mais vídeos explorando os mistérios das Escrituras Sagradas e as verdades que transformam vidas, inscreva-se no canal Rotas Sagradas agora. O seu apoio não apenas nos incentiva, ele torna possível que continuemos trazendo essas mensagens que alcançam almas sedentas. A verdade profunda e inquestionável é esta: na Bíblia, o silêncio não é ausência. O silêncio fala. O silêncio comunica realidades que as palavras não conseguem alcançar. No Monte Horebe, quando o profeta Elias foge desesperado e se esconde em uma caverna, Deus não se revela no vento impetuoso que fende as montanhas, nem no terremoto que abala os fundamentos, nem no fogo consumidor que devora tudo. Deus se revela em um suave sussurro, em uma voz mansa e delicada que penetra mais fundo que qualquer trovão. Às vezes, o Altíssimo escolhe se manifestar, não no barulho ensurdecedor, mas na quietude que desarma a alma. No Salmo 46, uma das passagens mais poderosas das Escrituras, ouvimos o próprio Deus ordenando: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem, cessem, fiquem em silêncio, e nesse silêncio reconheçam quem eu sou. O silêncio do sétimo selo pode ser exatamente esse ponto de encontro. Um momento sagrado em que o céu inteiro se aquieta, se prostra, se detém para testemunhar o próximo grande ato de Deus na história humana. E o que acontece logo após esse silêncio carregado? 7 anjos diante de Deus recebem 7 trombetas, e quando essas trombetas começam a soar, desencadeiam juízos de proporções inimagináveis, saraiva e fogo misturados com sangue, montanhas ardendo precipitadas no mar, águas tornando-se amargas como absinto, o sol, a lua e as estrelas feridos pela escuridão, tormento inimaginável, exércitos apocalípticos, e finalmente a sétima trombeta, a proclamação do reino definitivo de Deus. O silêncio é o intervalo tenso antes do início desses eventos. É a pausa carregada antes do impacto final. O sétimo selo não é apenas mais um selo. É o último do livro que estava na mão direita de aquele que está no trono.
Esse livro representa o plano soberano de Deus para toda a história humana. Quando o último selo se rompe, o plano divino está prestes a se cumprir completamente. O silêncio é como o suspiro final do céu, antes do desfecho da história humana. E o que esse silêncio misterioso e profundo significa para nós hoje, neste momento, enquanto vivemos nossas vidas em meio a um mundo turbulento? Ele nos lembra com força que Deus tem um plano soberano e perfeito, que a história não é uma sequência aleatória de eventos sem sentido ou propósito, que há momentos em que o próprio céu para tudo e se concentra, que as orações dos santos, suas orações, minhas orações, não se perdem no vazio, mas são ouvidas, guardadas e respondidas no tempo perfeito de Deus, que a justiça de Deus não é uma ilusão ou um conceito abstrato, mas uma realidade concreta que se cumprirá inexoravelmente. E que o fim da história não é caos desordenado, não é destruição sem sentido, mas cumprimento glorioso do propósito eterno estabelecido antes da fundação do mundo. O silêncio do sétimo selo é um marco divisor de águas na narrativa profética. É a transição solene entre este mundo presente, com toda a sua dor, injustiça e sofrimento, e o reino que virá, onde Deus enxugará toda a lágrima dos olhos dos seus filhos. Seja qual for sua tradição ou entendimento teológico, uma verdade, o Apocalipse deixa cristalina e inegável. Existe um propósito transcendente governando todas as coisas. Existe um fim planejado desde o princípio. E existe um Deus soberano que conduz todas as coisas. Cada evento, cada momento, cada suspiro da história, para o seu cumprimento glorioso. Quando João testemunha esse silêncio no céu, ele não vê pânico desordenado. Ele não vê desespero sem esperança. Ele vê reverência profunda, expectativa carregada de significado, justiça prestes a se manifestar e a presença divina preparada para agir de forma definitiva. Se essa mensagem tocou profundamente o seu coração e despertou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal Rotas Sagradas. Sua inscrição não é apenas um número. Ela nos capacita a continuar trazendo histórias bíblicas profundas, reflexões que penetram a alma e verdades que transformam vidas. E deixe nos comentários a palavra silêncio para que eu saiba que você chegou até o final dessa jornada comigo. Que o Senhor te abençoe abundantemente, guarde tua entrada e tua saída e te conceda paz.